Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um treino para a prova PIPEB Guarulhos, ok? Mesmo não tendo a data da prova, nós temos que continuar estudando. Esta prova da VUNESP, que eu estou mostrando para vocês, nós já fizemos esta prova a parte do português, tá? As 15 questões lá de português nós já fizemos. Agora, nós vamos fazer a parte de conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos que caem legislação e autores. Não será feita a prova inteira, tá? Por quê? Nós estamos tirando as questões que caem para vocês conforme a bibliografia do concurso de vocês. Então, deixa eu mostrar aqui a prova para vocês terem uma ideia qual é. Vamos lá, ó. Essa prova foi de Marília, tá? Para a professora Emei. Esta parte aqui do português nós já fizemos, né? Nós já fizemos essa prova, ok? Já treinamos ela. Parte do português já treinamos toda, ok? Matemática não, porque não é comigo. Aí, quando chega aqui na parte da legislação, por que nós não vamos trabalhar essa parte desta prova da VUNESP que foi de Marília? Porque a parte de legislação deles, caiu perguntas da legislação municipal de Marília, né? Não caiu legislação federal para nós treinarmos. Então, essas questões, ó, 26, 27... Questão 28, é tudo da lei orgânica deles lá. 29, tá vendo? Então, a parte de legislação deles não caiu a federal, só caiu a municipal na prova deles. Então, por isso que nós estamos pulando. Aí, vindo para conhecimentos específicos, não são também todos os autores, só o que está na nossa bibliografia. Por isso, eu estou pulando a questão 31, pulando a questão 32, questão 33, nós vamos começar a partir daqui, da 33, tá? Alguns autores que batem com a nossa para que a gente possa treinar. Vamos lá? Questão 33. Segundo Barbosa, 2008, historicamente, a Barbosa é aquela autora da bibliografia de vocês que fala sobre projetos, tá? Os projetos foram construídos com o intuito de inovar, de quebrar o marasmo da escola tradicional. Ao estabelecer um paralelo entre os modos de organização de ensino que surgiram ao longo da história, tema gerador, unidade didática, centros de interesses, projetos de trabalho, o autor indica que a função do educador no modo de organização de projetos de trabalho é de... Então, a pergunta é sobre o professor, sobre o educador, né? Quando ele vai organizar aí para fazer projetos, tudo bem? Letra A. Então, esse professor deve ser A, um pesquisador, intérprete e organizador. B, ele deve ser um animador, um companheiro e um facilitador. C, ele deve ser um transmissor de conhecimentos. D, ele deve ser um propositor das etapas previamente planejadas. Ou E, ele deve ser um expositor, orientador e avaliador. Qual é a função do professor para montar projeto com suas crianças, seus alunos? Conforme o pensamento de Barbosa. Vamos pensar aí. A ideia, gente, é que vocês, todo treino que vocês fizerem, anotem para verificar quantas questões tivemos em cada treino, quantas conseguiram acertar, qual foi a dificuldade, tá bom? Faz parte do estudo. Então, vamos lá. Nessa questão 33, logo de cara, vocês eliminariam a letra C. Cansamos de falar que o professor não é transmissor de conhecimento, ele é um mediador. Então, a letra C já estaria descartada logo de cara. A D também estaria descartada logo de cara, porque propositor das etapas previamente planejadas. Então, assim,
o professor, ele vai construir projetos com as crianças e não para as crianças. Então, as crianças vão participar também de todo esse processo, né? Aí ficaria letra A, letra B e letra E, porque nessas três tem palavras-chave, né? Letra A tem palavra-chave, letra B tem palavra-chave e letra C tem palavra-chave, ok? Mas lembrando que nós estamos falando de projeto e estamos falando de crianças. Tudo bem? Vamos lá. A letra B, apesar do professor ser animador, né, dar ânimo às crianças, não é essa expressão que a Barbosa usa. E nem a palavra companheiro. O professor não é companheiro da criança, né? Ele é um mediador, ele vai ajudar. Facilitador seria uma palavra positiva, né? Na E, por exemplo, orientador, legal, mas o professor não é expositor, ele expõe as ideias, não. É feito junto com as crianças, então ele não é expositor, tá bom? Então aí, a alternativa correta seria a letra A. Toda vez que vocês ouvirem falar de projeto e relacionado a Barbosa, ela fala que uma das funções do professor é pesquisar, é ser pesquisador. Porque ele vai trabalhar, né? Ele vai pesquisar sobre o assunto, vai pesquisar o tema junto com as crianças, pesquisar as crianças, os conhecimentos prévios das crianças. E ele vai ser um mediador, ou seja, um intérprete do processo, né? Um intérprete. Não é ele que vai fazer sozinho, ok? E ele vai ter que organizar, ou seja, para montar o projeto precisa ter organização, precisa ter um planejamento, tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra A, pesquisador, intérprete e organizador. Vamos lá. 34, também é da Barbosa. As crianças bem pequenas necessitam de um modo muito específico de organização do trabalho pedagógico e do ambiente físico, conforme Barbosa. No caso dos bebês, pergunta-se, como que os professores dedicados a essa faixa etária elegeriam as temáticas a serem trabalhadas? Então, de que forma, né? Para montar aí, como que os professores escolheriam aí temas, né? Os temas a serem trabalhados. De acordo com o autor, basicamente a partir, vamos lá, letra A, da comunicação sistemática com a família, especificamente os entes mais próximos da criança. B, dos registros sistemáticos que a família produz a respeito do agir do bebê quando ele está interagindo com outros bebês. C, das discussões pedagógicas fundamentais nas observações sistemáticas da equipe técnica. D, da observação sistemática das expectativas que a cultura possui sobre os comportamentos dos bebês. Ou E, da observação sistemática dos interesses da criança manifestados através do seu agir. Então, como o professor vai trabalhar as temáticas? A Barbosa fala de projetos. Como que os professores vão eleger temáticas para trabalhar com os bebês? Lembra que é falado que projeto é para ser feito com as crianças e não para as crianças? Aí é um ponto. O segundo ponto, mas o bebê não sabe falar. Então, nós temos que pesquisar, né, o que vai ser trabalhado com os bebês. Porém, através da observação deles. Aí, através da observação desses bebês, que vai sair temas a serem trabalhados, tá? Estamos falando de bebês. Então, ficaria 3 alternativas eliminadas, A, B e C, ficaria a D e a E. As duas estão falando de observação, porque eu estou falando de bebês, né? Então, as duas têm observação, porém uma fala observação sistemática das expectativas que a cultura possui sobre os comportamentos dos bebês, e na E, na observação sistemática dos interesses da criança, manifestado através do seu agir.
Porque o bebê não vai falar, eu quero um projeto tal. Ele não sabe ainda se expressar desta forma. Então, é através do professor observar esse bebê, né, que vai apresentar os interesses da criança. Então, o projeto é para ser criado, conforme a autora, através dos interesses das crianças. Palavra-chave, interesse das crianças, ok? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Vamos a 35. A 35, deixa eu ver, está na bibliografia de vocês, é a Creide, né? Está na bibliografia de PEI, tá? Não está na de PEB, está na de PEI. Quem vai prestar os dois, né? Felipe, ao discutir sobre a sexualidade infantil nas escolas, sugere algumas possibilidades de trabalho em respeito à orientação familiar. Em concordância com o autor, pode-se destacar que a família deve evitar discutir sobre assuntos que possam se mostrar inconvenientes. B. O professor deve informar aos pais ou responsáveis que a sexualidade será alvo de estudo. C. Alguns assuntos somente poderão ser discutidos quando a criança crescer. D. A censura somente deve ocorrer em relação a determinados temas. E. O professor deve impor restrições quanto à fala das crianças sobre as partes do corpo. Então, referente à sexualidade, né, tem que ser mostrado, tem que ser falado, né, conforme a faixa etária da criança, você tem que trabalhar esse assunto. É importante trabalhar a questão do corpo, a questão da sexualidade infantil, é importante. Porém, o trabalho deve ser junto com os pais, né? Junto com os pais. Porque o professor faz um trabalho na escola e os pais devem saber o que está acontecendo na escola. Então, em casa também, a criança vai receber uma orientação familiar e os dois têm que falar a mesma língua aí. Tudo bem? Então, aí, nessas questões, tem algumas palavras aí negativas, né? Por exemplo, na E. Não pode ser essa alternativa. Olha a palavra negativa. O professor deve impor. Impor é negativo, gente, ainda mais falando com criança. Impor restrições, não, tá? D. A respeito da censura. Não vai existir essa censura porque o professor vai abordar o assunto conforme a faixa etária da criança. Então, não vai ter censura. O professor não pode falar coisas que não diz respeito à faixa etária da criança. Ok? Na C, por exemplo, deixa eu ver. Alguns assuntos somente poderão ser discutidos quando a criança crescer. Já é falado pelos autores, já é falado pela legislação que deve ser trabalhado todos os assuntos conforme a faixa etária da criança. Então, não vai esperar ela crescer. Já está dizendo no enunciado sexualidade infantil. É para ser trabalhado sobre isso. Então, não vai esperar a criança crescer. Então, ficaria entre A e B. Vamos ler novamente? A família deve evitar discutir sobre esses assuntos? Ou B, o professor deve informar aos pais ou responsáveis que a sexualidade será alvo de estudo? A ou B vocês ficariam? Pensando um pouquinho aí. A alternativa correta, letra B de bola. Letra B de bola. Ok? Os pais vão informar a família sobre o assunto a ser trabalhado na escola, ok? Então, é a alternativa. A não pode ser porque está dizendo assim, que a família deve evitar o assunto. Não, eles têm que ensinar também, eles têm que ajudar o professor, ok? Então, 35, alternativa correta, B de bola. Vamos para 36. Retomando, questão 36. O espaço físico e social é fundamental para o desenvolvimento das crianças, na medida em que ajuda a estruturar as funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas, relacionais e relacionais. Conforme Creide, no ambiente de creche em respeito ao mobiliário e cor, Barbosa e Horn sugerem
Então, vamos pensar como deve ser, nós estamos falando de infantil, como deve ser o mobiliário para as crianças e as cores, né? Isso daí caiu até na Prefeitura de São Paulo. Como deve ser? Vamos ver? A decoração do ambiente deve ser realizada antes da ocupação pelas crianças, pois mudanças podem provocar transtornos na formação de suas identidades. B. Para proporcionar melhores condições de desenvolvimento da rotina, a decoração precisa ser definida desde o primeiro encontro, não se devendo mudá-las ao longo do tempo. C. É indicado equilibrar as cores pastéis e as fortes, e haver lugares ou objetos com cores pretas e brancas, pois os contrastes são importantes. D. Os espaços reservados aos meninos devem ser decorados com tom azul, e os espaços reservados às meninas com tons de rosa. Será que é verdade isso, gente? E. Todos os móveis devem ser miniaturizados, aspectos que contribuem para o desenvolvimento da noção de proporção. E aí, gente? Tem muitas pegadinhas nessa daí. Mas tem uma palavra-chave para vocês saberem a resposta certa. Uma delas, né? Então, a A está falando que a ocupação deve ser feita antes das crianças, para não haver transtorno. Vamos supor, a mudança faz com que a criança tenha transtorno. Na B está dizendo que a decoração tem que ser feita desde o primeiro dia, não pode mudar depois. A C está dizendo que tem que equilibrar as cores, contrastes. A D está dizendo que é para separar a cor de menino azul e cor de menina rosa. E na E está falando que tem que ser tudo miniaturizados. Deixar tudo minúsculo, tudo pequenininho para as crianças. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Vamos pensando aí. Um momentinho para vocês pensarem. A alternativa correta, letra C. Letra C. A palavra-chave aí é equilibrar. Equilibrar. Nem uma cor nem outra. É para misturar. Misturar cores neutras, cores pastéis, cores claras com cores fortes, né? Então é para misturar o colorido claro, o colorido escuro. Também é necessário colocar preto e branco, não só colorido, todas as cores aí. Então tem que haver esses contrastes, né? Então a palavra-chave aí é o equilíbrio. Então uma sala com um ambiente agradável a respeito de cores, né? Tem que haver um equilíbrio, tá bom? Letra C. 37 não. Opa, 36C, né? 37 agora. Ferreiro também tem na bibliografia, então dá para ser feito, ok? Ferreiro aponta que tradicionalmente as concepções sobre as práticas alfabetizadoras estiveram centradas na polêmica sobre os métodos utilizados. Pela pesquisa desenvolvida pela autora, conclui-se que é necessário recolocar a discussão sobre novas bases, ou seja, considerar, vamos lá, A, que o grau de dificuldade deve ser definido a partir de quem ensina. B, considerar a importância da correta aplicação do método para que ocorra a aprendizagem. C, a concepção da criança sobre o sistema de escrita. D, a adequação do método à faixa etária da criança. Ou E, que o método sintético é o mais adequado para a construção da escrita. Então vamos lá, vamos relembrar a Emília Ferreiro quando ela fala de reflexões sobre a alfabetização, que esse é o livro que eles estão pedindo para o concurso de vocês. O livro que eles pedem não é Psicogênese da língua escrita, e sim reflexões sobre a alfabetização. Então, quando a autora fala sobre alfabetização,
Primeiro, a criança vai estar sempre em primeiro lugar. E quando ela faz o comentário dos métodos de ensino, ela não escolhe nenhum. Ela mostra as possibilidades e o professor deve adequar conforme a sua sala de aula, tá? O professor pode escolher o método sintético, que é o simples lá, alfabetizar pelo, vamos relembrar, o alfabético, que são as letras do alfabeto, pode ser o silábico, sílabas, pode ser o fonético, que é o som, né? Esse é o método sintético. Ou o método analítico, que é o mais complexo, por palavração, palavras, sentenciação, frases ou pequenos textos, certo? Ou misturar os dois. Então, ela mostra os métodos, mas ela não fala algum específico. Não é uma bula de remédio, não é uma fórmula, né? Não existe fórmula. Você tem que tentar de um jeito, não deu certo, o aluno não foi alfabetizado, muda o seu jeito e assim por diante. Só para relembrar, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. A concepção da criança sobre o sistema de escrita. Então, já está aí, palavra-chave, sistema de escrita. Você precisa saber qual é a concepção que a criança tem do sistema de escrita, ou seja, o que ela já sabe, o que ela não sabe, a partir do ponto onde ela sabe avançar, né? Por isso que tem que ser feita a avaliação diagnóstica, a sondagem, para saber em que nível ela está. Se ela está no silábico, se ela está no pré-silábico, né? Se ela está no silábico com valor, sem valor, se ela já é alfabética. Enfim, tem que fazer essa sondagem. Então, vai depender da concepção da criança sobre o sistema de escrita, tá? Tanto a alfabetização quanto o letramento. Muitas crianças vão vir já letradas. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta da 37. Vamos ver a 38, se é para vocês. Sim, a autora também cai. 38. Ao refletir sobre o espaço da leitura e da escrita na educação pré-escolar, Ferreiro aponta aspectos importantes para a reflexão a respeito do momento em que se deve começar o ensino da leitura e da escrita. Ainda hoje, esse é um tema polêmico para os profissionais da educação infantil, de acordo com a autora. Por que polêmico? Porque ela já deixa bem claro que não pode antecipar conhecimento para as crianças do infantil. A alfabetização é para ser feita a partir do primeiro ano no ensino fundamental. A pré-escola é uma pré-alfabetização e não alfabetização. Nós não estamos falando de colégios particulares aqui, ok? Então, na pré-escola, o aluno vai aprender a fazer o nome, pegar no lápis, coordenação motora, aprender as letras, aprender números, né? É uma pré-alfabetização e não uma alfabetização. Então, por isso que ela fala, né? Ela comenta que é um tema muito polêmico, porque os pais querem que as crianças saiam do infantil alfabetizadas. E não é nem os autores que falam isso e nem a lei. Pelo contrário, tanto a lei quanto os autores falam que não pode antecipar a faixa etária do conhecimento da criança. Então, é a partir dos 6 anos no ensino fundamental. Mas pode acontecer, né? Naturalmente. Tem crianças que aprendem na casa delas mesmo, enfim, tirando as escolas particulares, ok? Então, em relação a isso, tá? De acordo com a autora, a pré-escola deveria permitir a todas as crianças a liberdade de experimentar os sinais descritos, num ambiente rico em escritas diversas. B. A função da educação infantil é preparar a criança para a alfabetização, com exercício de controle motriz e discriminação perceptiva. C. A identificação dos objetos das crianças deve ser realizada com desenhos, pois nessa fase o nome escrito não possui nenhum significado. D. O contato com a língua escrita antes dos 5 anos deve ser evitado. Os lápis devem ser utilizados para desenhar, nunca para escrever. Meu Deus! E
as crianças chamarem de letras ou números ao conjunto de formas gráficas que se diferenciam de desenhos é crucial aos 5 anos. Então tem coisas absurdas aí. Eu vou falar por que não pode e por que é a alternativa correta, ok? Vamos lá. Primeiro, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá. A pré-escola deveria... Por que deveria? Porque ela fala que pela pesquisa dela muitos não fazem, ok? Então a pré-escola deveria permitir a todas as crianças a liberdade de experimentar. Liberdade de experimentar não quer dizer ser alfabetizada, mas ter o contato com o mundo das letras. Ter o contato com livros, ter contato com gibi, não significa que ela é alfabetizada. Mas aquela função social, o letramento, ela vai ter esse contato. Olha, se eu aprender a ler e escrever, posteriormente, eu vou poder fazer uma lista, eu vou poder ler esse gibi, eu vou poder, certo? Mas quando é falado aqui, liberdade de experimentar os sinais escritos, não significa ser alfabetizado, mas sim o contato com a escrita, com escritas diversas. Deu para entender? Então, o professor também proporciona, os pais proporcionam em casa, e o professor também proporciona a partir do momento que o professor lê livros para a criança. Hoje é um conto, amanhã é uma fábula, depois é uma lenda, uma parlenda, um poema, enfim, tá? E mostra os diversos gêneros textuais que existem. Retomando, então a alternativa A é a correta, deu para entender? Por que não pode ser as outras? Vamos lá, letra B. A função da educação infantil é preparar a criança para a alfabetização. Preparar para a alfabetização tá certo, mas o que está errado? Com exercício de controle, ó a palavra negativa já, exercício de controle motriz. No infantil, exercício de controle motriz, discriminação perceptiva. Não, né? Então, metade está certo e metade está errado na B. Na C, identificação dos objetos das crianças deve ser realizado com desenhos. Então, por exemplo, o estojo, a cola, a tesoura, não é para colocar o nome dele? Aqui está falando que não é para colocar o nome. É para colocar em forma de desenho. Pois nessa fase o nome escrito não possui nenhum significado. Como não? O próprio nome do aluno não tem significado para a criança? Está errado a C. A D. O contato com a língua escrita antes dos 5 anos deve ser evitado. Não, gente. O contato com a língua escrita não quer dizer ser alfabetizado. Muita gente confunde o texto, né? A interpretação. O contato com a escrita não quer dizer que a criança vai ser alfabetizada. Ela vai ter o contato, a experiência, né? O contato com a escrita antes dos 5 anos deve ser evitado. Os lápis devem ser utilizados para desenhar e nunca para escrever. E como que ele vai fazer o nome dele, gente? 5 anos tem que fazer o nome, ok? E a letra E. As crianças chamarem de letras ou números ao conjunto de formas gráficas que se diferenciam de desenhos é crucial aos 5 anos, né? Então, a criança nessa faixa etária aí, gente, elas vão ainda confundir letras com números. E o professor vai trabalhar essa questão de mostrar o que é letra, mostrar o que é número, né? A grafia, tá bom? Enfim. A alternativa correta da 38 é a letra A. Vamos a 39 ver se cai na prova de vocês. Assim, se é um autor, não se cai não, né? Se é um autor da bibliografia de vocês. 39, Fonseca é. Fonseca é, vamos lá. Fonseca apoia-se na teoria valoniana, ou seja, Valon, ao afirmar que a criança... Gente, vamos lembrar, o Fonseca que eu estou falando é o Vitor da Fonseca, tá? É o Vitor da Fonseca, aquele que fala sobre psicomotricidade, BPM, bateria psicomotora, lembra lá? Ele apoia na teoria de Valon, por quê? Valon é um dos pensadores
né? Que tem a ver com Fonseca. O Fonseca pesquisou ele por quê? Porque o Vallon também fala sobre o desenvolvimento psicomotor, tá? Então tem tudo a ver com Fonseca. Ao afirmar que a criança, ao longo do seu desenvolvimento, passa por um processo no qual se opera a verdadeira representação de si mesma, separando-se da confusão indiferenciada entre o corpo e a realidade, em que se encontrava anteriormente. Ao reconhecer sua imagem refletida no espelho, isso os professores fazem muito com as crianças, né? Por isso tem um espelho na sala de aula para várias coisas. Uma criança que tenha por volta de 2 anos. Então, ao reconhecer sua imagem refletida no espelho, né? Ela trabalha. Nós estamos falando de trabalhar psicomotricidade, trabalhar o corpo, né? Os movimentos, conhecer o corpo. Uma criança que tenha por volta de 2 anos. Então, essa dinâmica de se olhar no espelho. Para uma criança que tenha por volta de 2 anos, conforme Fonseca, apoiando na teoria de Vallon, que é o Vallon é da psicomotricidade, da afetividade, né? Vamos lá. A. Toca-o e vira-o, como se quisesse tocar a sua imagem, brincando com ela e fazendo jogos de mímica e de interação. B. É insensível à sua imagem espetacular, não esboçando nenhuma reação frente à sua imagem. Imagina, né? Imagina, criança de 2 anos vai ter nenhuma reação se olhando no espelho. C. Não se fixa nas imagens. Demonstra interesse por explorar as propriedades físicas do espelho. Quer dizer, a criança só está preocupada com a moldura do espelho e não com a imagem dela refletida na C. Na D. Consegue atribuir a si mesma a sua própria imagem refletida no espelho. É o acesso à sua autoimagem. E a E. Interage com a imagem como se fosse a de outra criança, tentando imitar os movimentos refletidos. E aí, gente? Vamos por eliminação? Letra E, eliminada. Ela interage com a imagem, né? Sim, mas como se fosse de outra criança, não. É ela que está se olhando no espelho. Então, letra E está fora. Letra C, não se fixa na imagem, está preocupada somente com a estrutura do espelho. C está descartada. B está falando que ela é insensível, né? Não esboça reação nenhuma. Então, a B está descartada, a C está descartada, a E está descartada. Por enquanto é a D, vamos voltar na A. Toca-o espelho, vira o espelho. Gente, o espelho, vamos relembrar, nunca vai estar, o espelho nunca vai estar solto, ele vai estar preso na parede. Então, por mais que a criança pode tocar, ela não vai virar o espelho. Ela não vai virar o espelho. É vidro aquilo ali também, né? Então não pode nem mexer. Como se quisesse tocar a sua imagem. Tocar é uma coisa, virar o espelho é outra. Brincando com ela e fazendo jogos de mímica e interação. É legal a interação, tudo, mas tá? Tem coisas negativas. Então a alternativa correta aí é a letra D de dado. Vamos a 40, ver se é para o concurso de vocês. Também, sobre o mesmo autor, Vitor da Fonseca, que fala da psicomotricidade. As raízes dos comportamentos mais complexos ou dos maiores feitos da humanidade estão na motricidade, nos movimentos. Ele cita Kephart para abordar as capacidades motoras básicas que servem como alicerces da eficácia dos processos perceptivos e conceituais. A capacidade que envolve as noções espaciais básicas, como as de cima, baixo, cima por baixo, frente, trás, dentro, fora, antes, depois, esquerda, direita, que são noções relativas, estão estruturalmente dependentes da noção de. Então, trabalhar essas questões espaciais básicas, né? Que nós trabalhamos com as crianças. Cima, baixo, frente, trás, dentro, fora, esquerda, direita. Se referem a quê?
A, postura. B, lateralidade. C, direcionalidade. D, imagem corporal. Ou E, espaço. O que vocês acham? Trabalhar com essas coisas aí diz respeito a quê? Vamos pensar? Lembra das palavras-chave do Fonseca sobre o que ele fala? O que não tem a ver com movimento, com psicomotricidade, com motricidade, vocês eliminam. Só fica com o que realmente tem a ver, tá? Então, uma delas vocês já descartariam logo de cara, mas tudo bem, eles colocam para confundir. Vou esperar vocês pensarem qual alternativa que fala cima, baixo, dentro, fora, esquerda, direita. Não tem como errar essa daí, seria um ponto positivo de graça aí pra vocês, hein? Vamos lá? A alternativa correta, letra B de bola, lateralidade, é claro. Eu trabalho com lateralidade nessas questões, ok? Próxima questão, 41, Formosinho. Formosinho tem na bibliografia de vocês, tá? Ou de PEI ou de PEB tem. Ao discutir sobre as atuais concepções de práticas pedagógicas, comenta que essa se perfaz numa triangulação interativa e constantemente renovada. Os elementos que compõem essa triangulação, segundo o autor, são... Então, nós temos que pensar aí sobre o pensamento da Formosinho. Vocês lembram lá da Formosinho? Vamos lá. Letra A. Do que fala... por mais que vocês não consigam interpretar, às vezes, o enunciado, tá? Vocês vão por eliminação. Tudo bem? Então, vamos lá. Formosinho. Letra A. Projetos. Ela fala de projetos. Teorias e a própria criança. B. Ela fala de planejamento. Ela fala de planejamento, teorias e método. C. A Formosinho fala de ação, de teoria e crença. D. Ela fala de valor, de sociedade, de contexto. Ou E. Ela fala de professor, criança e contexto. Tem uma palavra-chave aí para achar a alternativa correta aí. Tem uma palavra-chave. Vocês não precisam saber todas, mas tem uma logo de cara que ela fala que é o agir, né? Ela utiliza muito o agir. O que significa agir? Só tem uma alternativa que fala sobre o agir. O resto é continuação. Vamos lá. Vão pensando aí que eu vou vendo a outra dela aqui embaixo. É dela também? É. Vamos lá? A alternativa correta da 41 é a letra C. Ação. Ação, teoria e crença. Tá? É sobre esse tema dela. 42, deixa eu ver se dá pra vocês. É 42? Deixa eu ver se vai dar. Sim, acho que dá. Vamos lá. Segundo o Formosinho, gente, em todos os livros eles citam vários autores. O importante é aparecer o nome do que aparece na bibliografia. Formosinho. Ao discorrerem sobre o pensamento Freinet, aborda a proposta dos momentos coletivos, por exemplo, momento de planejamento, momento da conversa, momento de atividades coletivas diversas, momento da avaliação, em relação à prática realizada no momento da avaliação. Então, sobre avaliação, tá? Aí, sempre vocês grifem a pergunta, avaliação, tá? Então, vamos lá. Questão de avaliação. A. O professor faz uma reflexão individual com cada aluno, salientando as dificuldades que ele apresentou. B. Ocorre a reflexão a respeito das dificuldades do aluno, mas de modo coletivo, para que essas sejam compartilhadas. C. Coletivamente,
Cada aluno dispõe suas dificuldades e cada aluno do grupo avalia essas dificuldades, considerando possibilidades de mudança. D. O professor pergunta individualmente a cada aluno o que seria importante para ser discutido coletivamente. Ou E. O professor faz uma reflexão conjunta com os alunos dos momentos mais significativos do dia. Gente, olha aí já a palavra-chave, gente. A reflexão é conjunta. Ele faz, mas ele faz junto com os alunos. Uma reflexão conjunta. O que foi significativo para as crianças, que é o que interessa. Não é só o que foi significativo para o professor, com as crianças. Então, o professor faz uma reflexão conjunta com os alunos dos momentos mais significativos do dia. Ok? Isso é o mais importante. Hoffman cai para vocês, cai. Hoffman, vamos lá. 43. Hoffman aborda o quanto a questão da correção. Lembra lá, o erro é algo positivo? Através do erro, o professor faz a intervenção pedagógica. É importante o diálogo, lembra lá? Então, a questão da correção na escola vem sendo seriamente discutida a partir da preocupação que os pais demonstram com a possibilidade de seus filhos estarem recebendo uma instrução de baixa qualidade na escola. De acordo com a autora, vamos lá, autora de avaliação. A ação mediadora do professor, a sua intervenção desafiadora deve ser uniforme em todas as situações de tarefas dos alunos. Começou certo e veio o erro, né? Ação mediadora tá certo, palavra positiva da Hoffman, mediação, né? Intervenção tá certo, porém uniforme está errado, palavra negativa. Eu não uso uma única forma de atingir meus alunos. Uniforme, para a sala inteira é tudo igual? A gente sabe que não é, tá bom? Letra B. O professor não pode deixar de dizer a resposta certa ao aluno em nenhum momento. Caso contrário, o erro pode ser fixado. O professor não pode deixar de dizer a resposta certa. Não, tem que fazer o aluno refletir. É o aluno que vai dar a resposta, não é o professor. Depois o professor vai fazer a intervenção, certo? Ai, caiu um cisco no meu olho. Vamos lá. C. Todo e qualquer erro cometido pelo aluno tem caráter construtivo. Portanto, o próprio aluno poderá descobrir a resposta. Não. O professor vai deixar ele pensar, ele deixar refletir, vai deixar fazer. Né? Depois vai fazer a interação com todos os alunos, né? E o aluno não vai descobrir sozinho a resposta, ele vai fazer. Depois que ele fizer, depois que ele construir, que ele levantar hipóteses, depois o professor virá com a resposta, mas a resposta não pronta. Vai deixar todos os alunos falarem, ok? Letra D. Ação avaliativa mediadora está presente justamente entre uma atividade do aluno em processo ou realizada e atividade posterior. A alternativa correta é a D. Eu não li ainda a E, mas a alternativa correta é a D. Ó, ação avaliativa mediadora, palavra-chave, está presente entre uma atividade do aluno. Então, assim, em processo, palavra-chave. Avaliação tem que ser um processo. Não está numa prova, está no processo. Uma atividade, né? É um processo. E letra E, o acompanhamento das tarefas exige um registro sério e significativo que se reduz ao número de acertos e erros. Não é para reduzir. Lógico que a gente quer que os alunos acertem, mas é para haver a intervenção. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. Retomando aí. Bom, 43, então a letra D de dado. Vamos ver mais questões aí. A 44 também é para o concurso de vocês, que é a Tizuco, né? Que fala dos jogos, brinquedos e brincadeiras. A dificuldade na definição daquilo que é brinquedo não se caracteriza como uma tarefa simples.
A dificuldade se coloca na medida em que, se for comparado com outros elementos que compõem o campo da brincadeira, o brinquedo supõe uma indeterminação quanto ao uso. Kishimoto entende que o brinquedo, então, para esta autora, o que vem a ser o que ela entende como brinquedo? A. É uma cópia idêntica da realidade. B. Ignora os aspectos da realidade. C. Exige um sistema de regras para sua utilização. D. Reproduz apenas os objetos. Ou E. Coloca a criança na presença de reproduções da realidade. O brinquedo, tá? Algumas alternativas dá para confundir com o jogo. Então, por exemplo, a letra C, se fosse sobre o jogo a pergunta, realmente exige o sistema de regras para jogar, né? Porém, está falando do brinquedo. É uma cópia, ignora a realidade, exige regra, reproduz apenas os objetos ou coloca a criança na presença de reproduções da realidade? Pensem aí um pouquinho. Vamos lá? A alternativa correta, letra E. Coloca a criança na presença de reproduções da realidade. Brinquedo, não jogo, né? 45 também é da mesma autora, então dá para fazer porque também está no concurso de vocês. A brincadeira simbólica tem um papel importante no desenvolvimento infantil e, consequentemente, nas escolas de educação infantil. Em um artigo intitulado A Brincadeira de Faz de Conta, lugar do simbolismo, de representação, de imaginário, Tizuko afirma: no jogo simbólico, as crianças constroem uma ponte entre a fantasia e a realidade. De acordo com a autora, A. Crianças que vivem em ambientes perigosos evitam experiências de perigo em suas brincadeiras. B. Ela fala sobre isso. B. A passagem de um papel ativo para um papel passivo é um mecanismo básico de muitas atividades lúdicas. Pelo contrário, né, gente? A criança está brincando, ela tem um papel ativo e não passivo. C. O brincar permite que a criança viva o tempo presente, sem lidar com problemas do passado ou se projetar para o futuro. Não. A criança brinca o presente, projeta o passado, projeta o futuro. Ela pensa no antes, no depois, no amanhã, né? Criança, tem o imaginário, tem o faz de conta, o simbolismo, né? D. O brincar favorece o desenvolvimento, certo? Vamos ver o resto. Pois permite que as crianças se afastem das complexas dificuldades psicológicas. Não. Elas brincam. Então, a brincadeira ajuda na aprendizagem e ajuda no desenvolvimento, ajuda nas duas coisas. Elas não se afastam do psicológico. O psicológico estão nelas, elas também vão se desenvolver psicologicamente, tá? Então não se afastam. E no sonho, na fantasia, na brincadeira de faz de conta, desejos que pareciam irrealizáveis podem ser vivenciados. Olha a dica já no enunciado da questão, gente. Brincadeira de faz de conta, lugar do simbolismo, representação imaginário. Olha lá, faz de conta, desejos que pareciam não se realizar. Na brincadeira, no sonho, na fantasia da criança, no imaginário, elas vivenciam aquilo que seria impossível. Elas fantasiam, né? A alternativa correta, letra E. Vamos ver se a 46 é para vocês. Tá. A 46 está na bibliografia, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3. Está lá na bibliografia de vocês, tá? Vamos lá. De acordo com o referencial, a diversidade de práticas pedagógicas que caracterizam o universo da educação infantil
reflete diferentes concepções quanto ao sentido e às funções atribuídas ao movimento da criança no cotidiano das creches, pré-escolas, instituições afins. Ao propor a reflexão sobre o movimento da criança, o documento indica que o movimento da criança na educação infantil. Vamos lá. A. Em atividades que exijam concentração, é necessário impedir o movimento das crianças? Já está descartado, nem preciso continuar a leitura. Impedir. Em nenhum momento no documento é falado que nós temos que impedir o movimento das crianças. Nós temos que tomar cuidado, verificar onde ela vai, observar. Impedir, não. O desenvolvimento de movimento psicomotor não podemos impedir. Tá? Então, palavra negativa, impedir. B. A impossibilidade de mover-se. Né? A impossibilidade de mover-se ou de gesticular pode dificultar o pensamento e a manutenção da atenção das crianças? Então, porque as crianças não estão se movimentando, elas não estão pensando, é isso? Não. Mesmo elas paradas, elas continuam pensando, gente. Elas continuam observando, elas continuam. Então, pensar, né? C. Apesar do movimento favorecer concentração, pode induzir um clima de tensão e de animosidade para a execução da tarefa. Induzir um clima de tensão? Não, a criança precisa se movimentar, né, gente? Bom, D. A agitação motora pode criar um ambiente de apatia, violência e desconcentração. Não. E. A contenção é proibir, né? É necessária, pois o movimento gera um cansaço. Ai, nem vou terminar de ler. Várias pegadinhas que eles colocam aí, né? Ai, nossa, minha garganta já tá falhando. Tomo água. 46, alternativa correta, B. A impossibilidade de mover-se ou gesticular não é impossibilidade você proibindo. A criança não pode se movimentar naquele momento, porém, nada dificulta o pensamento dela. Por quê? Ela pode estar parada e vai continuar o pensamento dela, normal. Tá? Vamos lá. Próxima é a 47. Deixa eu ver se cai para vocês. Tem a ver? Deixa eu ver. Referencial curricular. Tem. Vamos lá. Determinados conteúdos pertinentes às áreas de ciências humanas e naturais sempre estiveram presentes na composição dos currículos e programas de educação infantil. Propostas comuns nas instituições de educação infantil são as atividades voltadas para o desenvolvimento da noção de tempo e espaço. É trabalhado isso e o documento também fala que é importante trabalhar essa questão com as crianças. Em algumas dessas práticas, a crítica sobre o que tem sido priorizado recai sobre. Aí eles estão perguntando sobre a crítica que eles fazem, né? Qual seria a crítica? Ó, em algumas dessas práticas, a crítica sobre o que tem sido priorizado recai sobre. O que estão priorizando que não deveria estar priorizando, né? Uma crítica. Vamos lá. A falta, muitas vezes, do domínio do professor em relação a esses temas, decorrendo, nesse sentido, uma incapacidade de problematização. O documento não fala da falta de domínio do professor em relação ao tema em nenhum momento. B. Trabalhos que partem da ideia de que a criança só tem condições de pensar sobre aquilo que está mais próximo a ela. E, portanto, que seja materialmente acessível e concreto. Vamos ver se é a B, né? C. A dificuldade de se conseguir material didático adequado. Nem vou terminar de ler. Pelo contrário, né? O referencial já é um manual que dá dicas para os professores de educação infantil. E é enviado materiais didáticos da educação infantil para as escolas. Então, não, esse documento, né, a crítica não é sobre material que chega para os professores, porque material tem conforme o documento. D.
A dificuldade de se conseguir de modo contínuo acesso ao sistema de internet, impossibilitando a pesquisa sobre diferentes etnias brasileiras. Não, em nenhum momento o documento fala sobre isso. E desinteresse das populações distantes dos centros urbanos sobre o tema e a dificuldade de aderência a programas e planejamentos de alta complexidade. Não, tem programas e tem planejamentos, tá? A alternativa correta é a letra B, tá? B de bola. Trabalhos que partem da ideia de que a criança só tem condições de pensar sobre aquilo que está mais próximo a ela. Portanto, que seja materialmente acessível e concreto. A criança tem pensamento que a gente até, né? A letra B. 48, deixa eu ver se dá. Dá. Também é sobre o mesmo documento. O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da sensibilidade, das capacidades estéticas das crianças poderão ocorrer no fazer artístico. O referencial se lê que, embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas pelo professor, a fim de diversificar a ação das crianças na experimentação de materiais, do espaço, do próprio corpo, a modalidade que deve ser destacada pelo professor pela sua importância no fazer artístico e na construção das demais linguagens visuais compreende o desenvolvimento. E agora, hein? E agora? Vamos pensar um pouquinho aí, conforme o documento. E aí, gente, estão pensando? Fazer artístico, linguagens visuais. Esse documento vai puxar para o desenho, para a música, para a pintura, dramaturgia ou poesia. O que eles valorizam mais aí no caso de linguagens visuais para a criança? Vamos lá? Muita gente descartaria música, dramaturgia e poesia, porque a dica já está dando, linguagens visuais. Ou seria o desenho ou seria a pintura. Então, no caso deste documento, fazer artístico que eles falam, né? A importância das linguagens visuais, para o infantil está no desenho. A alternativa correta é a letra A, desenho. Caiu desse... bom, o Meridieu está na bibliografia do concurso, tá? E ele cita Lucht, que foi o pai aí do grafismo infantil. Foi ele que começou a pesquisa, falando do grafismo infantil, e depois Meridieu desenvolveu uma pesquisa a respeito. O Lucht, ele fala do realismo fortuito, realismo fracassado, realismo intelectual e realismo visual. Ele define isso na pesquisa dele, né? E nos slides, na apostila do Meridieu, tem falando do Lucht também. Tá? No estágio do realismo intelectual, uma das características do desenho infantil essa daí é bem difícil, tá, gente? É considerada pela VUNESP uma das questões mais difíceis, né? Grafismo infantil, porque é um desenvolvimento que eles fazem dos desenhos, né? Então tem cada etapa do desenho. Vamos lá. A. Descarga motora, criança traça signos sem desejo de representação. B. A criança descobre uma analogia formal entre um objeto e seu traçado. C. Transparência ou representação simultânea do objeto e do seu conteúdo. D. Surgimento do símbolo. A criança passa a dar nome ao seu desenho. Ou E. Um enxugamento progressivo do grafismo que perde o seu humor. Realismo. Essa fase do realismo, a criança já entende, ela já faz o desenho. Ela usa a sua inteligência para fazer um desenho real, com tudo que tem direito aí, no caso. Né? Lá. Então, quando fala realismo intelectual,
ela já desenha o real, ela já consegue desenhar legalzinho, né? Ela usa o seu intelecto, sua inteligência para fazer o desenho, então ela desenha bonitinho, vai, digamos assim. Qual seria a alternativa que fala a respeito disso? Então, assim, só dicas, tá? Essa fase, ela não está, ela já sabe diferenciar. Nessa fase, ela já sabe diferenciar ela não traça só riscos, tá? Traçados. Ela já faz o desenho, tá? Então, ó, nós eliminaríamos enxugamento, símbolo, analogia, traça, signo, já elimina tudo isso. A alternativa correta é a letra C, transparência e representação, porque ela já está no realismo intelectual, ela já sabe fazer o desenho, ok? 50, deixa eu ver, 50, Oliveira está, né? Oliveira está na bibliografia de vocês, vamos lá. A possibilidade de fazer o próprio prato de almoço, escolhendo o que e quanto vai comer, deve ser propiciada ainda na creche. Então, trabalhar a questão... eu já vou dar a resposta, né, gente? Já tá na cara a resposta, tá, gente? Olha só, nem precisa pensar muito. A criança aprender a fazer o prato de almoço, escolher o que, né? O que ela vai comer, deve ser propiciada ainda na creche, para os mais velhos e continuar na pré-escola. Desta forma, de acordo com a Oliveira, desenvolve-se o quê? A partir do momento que você ensina a criança a ter o quê? A, você está ensinando alimentação saudável. B, responsabilidade de limpeza. C, autonomia. D, coordenação motora fina. Ou E, coordenação visomotora. Gente, seria um ponto a mais para vocês aí, numa resposta de graça essa daí. Claro que a alternativa correta é a C, autonomia da criança. Você está ensinando a criança a escolher o que ela quer, falar o que ela quer comer, né? Então, tá dando para ela o quê? Autonomia desde pequena. Tudo bem? Continuando aí. Retomando, 51 também dá, porque é da Oliveira, né? A mesma autora, então dá para fazer. O planejamento curricular para creches e pré-escola busca, hoje, romper com a histórica tradição de promover o isolamento e o confinamento das perspectivas infantis dentro de um campo controlado pelo adulto, e com a descontextualização das atividades que muitas vezes são propostas às crianças. Tarefas ritualizadas de colorir desenhos mimeografados, colar bolinhas de papel em folhas e outras são, com isso, substituídas por atividades de pesquisa, troca de opiniões, de expressão pessoal. Então, troca-se, né? O tradicional, digamos assim, passa por atividades mais dinâmicas, de pesquisa, de expressão. Então, de acordo com a Oliveira, a proposta que se busca hoje põe ênfase. Então, ênfase no quê? No produto, na produtividade, na competitividade, na eficiência ou no processo? Pensem aí. Essa não é difícil, viu, gente? Prestar atenção. Vai ficar na dúvida em duas, pode ser. Vai eliminar 3 logo de cara e vai ficar com 2 aí para analisar. Vamos lá. Pensaram? Já eliminaria A, B e C, tá? Produto, produtividade e competitividade. Ficaria eficiência e processo. Ok? Então, eles não dão ênfase à eficiência, e sim ao processo que a criança faz. Porque ela vai pesquisar, ela vai trocar opiniões, ela vai ter a expressão dela. Então, a ênfase hoje é no processo.
processo. Letra E. 52, vamos achar 52 aqui. Paniza está na bibliografia, ela é de matemática, Paniza. Então, ela está. Então, vamos fazer também. O interesse principal da didática da matemática é estudar e descrever as condições necessárias para facilitar, otimizar a aprendizagem por parte dos alunos, dos conteúdos de ensino da matemática. A partir desses estudos, Paniza, quando vem alguns autores citados, é porque no livro citam vários autores, mas sempre vem o personagem principal aí, que é a Paniza, tá? Aponta que a criança se transforma em sujeito didático quando, estão pensando aí na matemática, quando que a criança se torna um sujeito didático, ou seja, que ela vai fazer parte do processo, ok? A. Quando ela busca a resposta correta a um problema sem necessariamente considerar o repertório prévio dos conhecimentos. B. Apresenta antecipadamente o problema, definindo as razões e os fundamentos desse problema. C. Realiza a resolução do problema tal como lhe foi pedido, focalizando autonomamente sua atenção no desejo estabelecido pelo professor. D. Diante das situações que o professor apresenta, realiza uma busca a respeito do que sabe e decide o que é mais pertinente. Ou E. Reconhece a importância da resolução dos problemas baseado naquilo que foi aprendido previamente. Então, assim, a Paniza, ela vai falar de trabalhar matemática, o professor vai ser o facilitador, vai otimizar a aprendizagem, vai dar uma situação, problema para os alunos levantarem hipóteses, né? Ele não vai dar, vai fazer com que os alunos reflitam, ok? Todos têm uma palavra negativa aí, sem necessariamente, antecipadamente, tem várias palavras, se vocês forem olhar aí, várias palavras negativas. A alternativa correta aí é a letra D. Diante das situações que o professor apresenta. Então, o professor vai apresentar para o aluno construir, para o aluno buscar, para o aluno refletir, para o aluno realizar, tá? Aí, mediante isso, ele vai verificar o que ele sabe e decide o que é mais pertinente para ele. Então, a professora vai aceitar a forma como ele construiu, ok? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. 54, não, 53 agora, né? Portilho também está na bibliografia. De acordo com o Portilho, a teoria Ausubel é para a educação, em especial para o estudo da aprendizagem. Não se preocupem com enunciados assim, gente, porque a pergunta vai vir no final. Em especial para o estudo da aprendizagem, um marco importante, uma vez que alerta para o fato de antes de se pensar e trabalhar com novos conteúdos, deve estar atento. Então, quando o professor vai aplicar um novo conteúdo aos alunos, ele precisa estar atento a quê? A. Conteúdos indicados para a faixa etária atendida. B. Expectativas e desejos dos pais dos alunos. C. Melhores técnicas de transmissão de conhecimento e memorização. D. Conhecimentos que os alunos já apresentam. Ou E. Utilização das novas tecnologias como ferramentas para aprendizagem. Essa está fácil. Por quê? É até a nossa prática, né? Antes de você introduzir um conteúdo novo, você vai fazer o quê, gente? Quando você faz uma sondagem, quando você faz uma avaliação diagnóstica para saber os conhecimentos prévios dele, os conhecimentos que ele já sabe, para depois você introduzir o novo. A alternativa correta, D. Os conhecimentos que os alunos já apresentam, para depois você colocar algo novo. Tá? Então, conteúdos indicados, desejo dos pais, memorização,
ferramentas tecnológicas, não é este o pensamento, né? Então, novos conteúdos. Aí eles colocam, né, para confundir vocês. 54, a Teberoski também está na bibliografia de vocês, né? Teberoski tá. Ana Teberoski tá. Vamos lá. Teberoski e Cardoso, ao dissertarem sobre as bases psicopedagógicas da aprendizagem da leitura e da escrita, tecem a seguinte pergunta: será necessário frequentar a escola para conhecer a escrita e a linguagem escrita? A reflexão sobre essa questão indica que, então, a criança ela pode aprender, né? Ela pode ter o letramento em casa, né, gente? Não necessariamente ela só vai aprender na escola, né? Vamos só pensar. Vamos lá. Então a reflexão sobre essa questão indica: em ambientes tão alfabetizadores como é a sociedade urbana, a escrita passa a ser uma especialidade escolar. Isso é verdade que as crianças só podem aprender na escola? Isso é verdade? B. Como a escrita é uma especialidade escolar, a escola deve fornecer atividades tipicamente escolares adequadas à faixa etária entendida. Novamente está dizendo que é uma especialidade da escola. Isso quer dizer que o aluno não pode aprender nada em casa. C. A escola deve dar mais importância à utilização social adulta da língua escrita do que às práticas tipicamente escolares. Social, função social. O adulto pode mostrar para a criança a função social da leitura e da escrita. Muito bem. Então então já está dizendo que não é especialidade escolar. D. A fonte de informação para as crianças a respeito da leitura e da linguagem escrita é mais escolar do que social. Não. Lembra lá, gente? Alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, tá? Então, não é mais escolar. A criança, ela vai saber o letramento, porque ela vai saber que aquilo ela vai usar para a vida, né? E a criança aprende a ler e escrever a partir de memorização e repetição. Mentira, né? Então, a alternativa correta é a letra C. A escola deve dar mais importância à utilização social. Então, tem que mostrar para a criança que ela vai aprender dentro da escola ou também fora da escola, porque é um processo. E ela vai aprender para a vida, ela vai fazer daquilo a função social. Então, se ela sai, ela pode ler, né, mostrar para ela que aprendendo ela vai poder fazer uma lista de supermercado, ler o nome de uma rua, enfim, a função social. Vamos lá. 55. Opa, já entrou um pouco de legislação agora a partir da 55. Deixa eu ver se é para vocês. Sim, para vocês. Tá aí no concurso de vocês. Adoro legislação. O artigo 211 da Constituição Federal de 88 determina que União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração. Nossa, nós falamos tanto sobre isso. Não só na Constituição, isso também está na LDB, tá? Então, está na LDB também. Então, não importa a Constituição ou a LDB. Regime de colaboração, lembra que eu falei? E os que mais ficam em regime de colaboração é estados e municípios. Por quê? Vamos relembrar? Município atende infantil, né, creche pré-escola, e o município atende fundamental, anos iniciais de 1º ao 5º, e EJA, é responsabilidade do município. E estado? O estado, a responsabilidade é o fundamental, anos finais, 6º ao 9º e ensino médio. Porém, como eles trabalham em regime de colaboração, existem algumas escolas estaduais que também oferecem fundamental, anos iniciais, né? Bom, enfim, vamos lá. Seu sistema de ensino, complementando esse artigo do parágrafo 2º, indica que os municípios, a pergunta é para município, atuarão de forma, então lembrem da prefeitura, tá? Atuarão de forma. Letra A, exclusiva.
Município. O município é exclusivo no ensino fundamental e na educação infantil. B. Exclusivo na educação infantil. C. Prioritária no ensino fundamental. D. Facultativa no ensino fundamental e infantil. Ou E. Prioritária no ensino fundamental e na educação infantil. É uma pegadinha, apesar de ser fácil, é uma pegadinha. Por quê? Vamos lá. Raciocina aí. D está descartada porque está dizendo facultativa. O município pode ou não dar o ensino fundamental e infantil. Facultativa não, porque é obrigatório dar. Ok? Então, letra D está descartada. Letra C, por que estaria descartada? Prioritária no ensino fundamental. Opa, e o infantil? É do município também, então já está descartada. Letra B também está descartada. Por quê? Exclusiva da educação infantil e o fundamental, lembra dos anos iniciais? Também é da prefeitura. Também está descartada. Ficaria entre A e E. A está escrita exclusiva, a palavra exclusiva no ensino fundamental e na educação infantil. E na E, prioritária no fundamental e na educação infantil. Então, a alternativa correta, a palavra não é exclusiva, a palavra é prioritária. Então, o município, ele oferece o ensino infantil, porém, a prioridade é o ensino fundamental, tá? Então, ele tem que garantir primeiro o ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, e, progressivamente, aí no caso, oferecer também o infantil. Mas a prioridade, primeiro vem o fundamental e depois vem o infantil. A alternativa correta é a letra E. E. 56, deixa eu ver se cai para vocês. Sim, é o ECA. Então cai. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe no seu artigo 56 que os dirigentes dos estabelecimentos escolares, no caso os diretores, comunicarão ao Conselho Tutelar situações que envolvam. Fácil, hein, gente? Cair essa 55 de graça seria um ponto, com certeza. 56 também de graça, tá? Então, a escola, né? O diretor da escola tem que comunicar o conselho tutelar em qual caso aí? A. Maus tratos do professor de educação infantil. B. Elevados níveis de repetência. C. Vadiagem do aluno dentro da escola. D. Brigas que ocorram com os alunos da escola. Ou E. Dificuldade de aprendizagem. Quando que um diretor liga para o conselho tutelar informando os casos dos alunos? Vamos relembrar esse conteúdo que foi trabalhado tanto no curso presencial quanto no curso online? São três casos que estão na lei em que a escola comunica o conselho tutelar. Primeiro, maus tratos envolvendo alunos. Segundo, faltas injustificadas e evasão escolar. E 3, elevados níveis de repetência. A alternativa correta, a letra B, é o terceiro item, tá? Desta lei, ok? 56. Não, a gente tá no 56, letra B, né? Tá certo. B de bola. 57, vamos ver se está no de vocês também. LDB está, então vamos fazer. LDB. A LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no seu artigo 31, define a organização da educação infantil. O inciso 3º orienta sobre a carga horária do atendimento, que se refere no mínimo. De graça para vocês, nós estudamos muito isso daí. Eu repeti trocentas vezes. Se vocês errarem uma questão dessa, depois da prova eu vou puxar o pé de vocês, puxar a orelha, puxar tudo, tá? Nós trabalhamos muito. Qual é a carga horária mínima? A gente falou. Lembra que eu falei? Jornada parcial, no mínimo tantas horas. Jornada integral, no mínimo tantas horas. De graça, hein, gente? Nem vou ler todas as alternativas. Letra B eliminado, letra D eliminado. Fica E, C e A. 4 horas diárias para o turno parcial. C, 4 horas diárias para o turno parcial.
e 4 horas diárias para o turno parcial. Certinho. Agora tem que ver o outro lado, que é a jornada integral. Na A, 7 horas. Na C, 8. Na E, 6. Qual é o correto, gente? Ai. Queria ser uma mosquinha para ver quem ia errar essa. Com certeza, né, gente? Letra A. Mínimo 4 horas se é turno parcial e no mínimo 7 horas se for jornada integral. Eles não colocaram... Não, eles colocaram sim. No próprio enunciado, eles não colocaram na alternativa, mas no enunciado já colocaram, ó. No mínimo. Letra A. No mínimo 4 horas para parcial, 7 horas para integral. Fácil, de graça essa daí para vocês. Tomara que se repita uma questão dessa na prova de Guarulhos. 58. Vamos lá. A resolução 5, 17 de dezembro de 2009, Conselho Nacional de Educação, Conselho da Educação Básica, no artigo 10, trata dos procedimentos que devem ser criados pelas instituições de educação infantil, no que se refere ao acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação do desenvolvimento das crianças, adoro, garantindo no seu inciso 5. Gente, mesmo que vocês não tivessem lido esse documento, a pergunta é sobre educação infantil, sobre o acompanhamento do trabalho na educação infantil e a avaliação dessas crianças. Como que é feito a avaliação dessas crianças, né, no infantil? Pode reprovar no infantil, não pode reprovar? Meu Deus, né? Essa também seria de graça, hein, gente? Vamos ver as alternativas se é de graça. Um ponto de graça, eu digo. A retenção das crianças em casos de defasagens significativas de aprendizagem. B, a não retenção das crianças na educação infantil. C, a retenção da criança quando essa apresentar altos graus de desnutrição. D, retenção das crianças que apresentarem suficiência motora e cognitiva. E, retenção somente quando a escola assim definir. Gente, pelo amor de Deus, uma questão dessa, se vocês errarem, existe retenção na educação infantil, gente? O que é retenção? É reprovar. Então, reprovar creche, reprovar a pré-escola, existe reprovação no infantil? Claro que não. Então, a A eliminada, a C eliminada, a D eliminada, a E eliminada. Não tem retenção. Letra B. A não retenção das crianças na educação infantil. Não existe isso. Infantil reprovar. Tá? Não existe. Vamos lá. 59. Estamos terminando este treino aí da prova da VUNESP, que foi uma prova de Marília, né? De Marília. Ok? Estamos finalizando. 59. Conforme o parecer 20/2009, fica assim evidente que no atual ordenamento jurídico, as creches e pré-escolas ocupam um lugar bastante claro e possuem um caráter institucional e educacional diverso daquele dos contextos domésticos, dos ditos programas alternativos à educação das crianças de 0 a 5 anos de idade, ou da educação não formal. Ou seja, não formal significa que ela pode aprender em casa também. Em relação às famílias que necessitam de atendimento para suas crianças em horário noturno, em finais de semana e em períodos esporádicos, o parecer entende que, olha, ai, se as mães leem uma coisa dessa, a interpretação que elas vão ter. Em relação às famílias que necessitam de atendimento para suas crianças em horário noturno, em finais de semana e em períodos esporádicos, o parecer entende que A, se enquadra no âmbito de políticas para a infância. B, não se constitui como demanda significativa para o atendimento. C, deve ocorrer somente em finais de semana em regiões específicas do país. D, estratégias de ação estão para serem definidas em até 5 anos. E,
No caso do horário noturno, o atendimento será prioridade no município. Se essa moda pega, né? Gente, foi feito, né? Não cai para vocês. Essa questão eu li, mas não cai para vocês. Não é da bibliografia, mas só para tirar a dúvida. Realmente teve no documento um parecer que foi feito esse levantamento, que as famílias gostariam que tivesse creche, né, educação infantil, em horário noturno, porque muitas mães trabalham em horário noturno, né? Muitos pais trabalham no final de semana, enfim, tá? Foi levantada essa hipótese, mas não foi aceita ainda, né? Então, assim, e outra, envolveria um monte de coisa. O professor ia ter que trabalhar à noite, ia ter que contratar professor para trabalhar à noite, professor para trabalhar nos finais de semana. Então, gente, né? Mas foi realmente levantada essa hipótese, mas se enquadra no âmbito de políticas para a infância. Então, são políticas educacionais que estão sendo discutidas. Não tem nada aprovado, não tem nada que eu possa brigar na justiça porque eu quero meu filho no final de semana. Deu para entender? Então, se essa moda pega, né, nem vamos discutir isso daí. Então, esse não cai para vocês. Vamos ver a 60 e última. A 60 também pode pular, porque é o magistério de Marília, tá? Então, assim, não cabe para o magistério da Prefeitura de Guarulhos. Por quê? Cada município tem sua lei orgânica própria, tá? Apesar de ser o Estatuto do Magistério, né, vamos supor, lá pode ser considerado tantas faltas e aqui em Guarulhos ser diferente. Então, para não confundir a cabeça de vocês, não cai a 60 dessa prova para vocês, tá? Só vai até a 59, tudo bem? Então, eu tenho que olhar aqui qual que nós, para colocar o gabarito, para depois quem quiser saber, só vou marcar as que nós fizemos para colocar no gabarito para mandar o vídeo, né? Nós começamos a partir da 33. Então, só repassando para vocês as alternativas, tá bom? 33A. 34 nós fizemos? Fizemos. 34 foi a última E. 35. Opa, 35 tá embaixo. 35 foi... Deixa eu olhar aqui. Foi a B. Peraí. Deixa eu ler de novo. Tá. 35 foi a B. 36. Oh, meu Deus. 36, o CRED foi a C, equilibrar, a palavra equilibrar. 37 foi a C, criança sob sistema de ensino, C, tá certo. 38, deixa eu ver se nós fizemos a 38. Emília Ferreiro, sim. 38 é a A, que fala da liberdade de experimentar. A. 39. Vitor da Fonseca, nós fizemos também, que a alternativa é refletir no espelho, a imagem é a D, tá certo. 40. Opa, 40 tá lá embaixo. Deixa eu ver, 40 se nós fizemos. 40 também é do Vitor da Fonseca, essa que eu falei que era de graça, B, lateralidade, né? 40B. 41 nós fizemos? Sim, foi a Formosinho. 41 foi a C, ação. 42, Formosinho também. Foi a E, Formosinho tá certo. Ação mediadora lá. 40, ué, eu pulei? São duas da Formosinho, tá certo. 42 foi a E, eu já falei. E 42.
43 foi a Hoffman, né? Que é a D, ação avaliativa. 44 fizemos, foi da Tizuko, fizemos, foi a E, tá certo. A 45 foi, deixa eu olhar aqui, no sonho, fantasia, 45E. A 46, opa, tá lá embaixo. 46 nós fizemos, sim, referencial curricular, 46. Fizemos, é a B, tá certo. 47 nós fizemos, o referencial também, a 47 foi a B. 48 foi o desenho, A. 49 foi do Meridiel, desenho, né? Foi a C, transparência e representação. 50, opa, 49, 50 deve estar lá embaixo. 50, fácil, foi de graça também a 50, autonomia, C. 50, ixi, tá lá embaixo ainda. 51, também de graça, processo, 51, C. Não, 51E, né? Que foi do processo. Certo. 52, Panisa, que é da matemática, resolução de problemas, foi a D. 53, Portilho, foi os conhecimentos que os alunos já apresentam, foi a D. 54, a Teberoski, foi a C. A utilização social, função social, né? C, tá certo. 55, adoro, legislação. 55, E, tá certo, prioritária, que eu falei. 56, adoro, ECA. Elevados níveis de repetência, B. 57, LDB, também adoro, de graça, quem acertar esse daí tá de graça. 57, A. 58, não há repetição, não há retenção de criança, né? B. 59, fizemos também a 59, assim, que os pais não ouçam isso daí, né? 59, apesar que não foi ainda. 60 nós pulamos porque não teve, tá? Então aí nós terminamos mais um treino geral aí. Geral não, porque português já foi, já fizemos essa prova de português. Então era para fazer a parte de legislação e conhecimentos pedagógicos autores, nós já fizemos. Então a questão da 33 até a 54 foi sobre autores. Da 55 a 59 foi legislação, ok? Então, bom treino aí para vocês. Até a próxima. A próxima prova nós vamos treinar. É uma prova da Prefeitura de São Paulo de Educação Infantil, PEI. E depois nós vamos treinar a prova para PEI também, infantil, da Prefeitura de Guarulhos, tá bom? Então, acompanhem todos os treinos, tá, gente? Vão acompanhando, vão anotando quantas estão acertando, vão fazendo, pega, toda vez que vocês forem treinar, pega um papel, uma caneta, vai marcando antes de eu falar a resposta, vão pensando, eu dou um tempinho para pensar, vão pensando na alternativa, coloca, para depois vocês verificarem quantas vocês estão acertando. Passar bem classificado na prova é treino, não tem mágica, é treino, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos aí.